E aí, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Andréia, por sua Imagina. disponibilidade, por sua disponibilidade, tá, de aceitar esse meu convite nesse momento que eu sei que você está, né, tão ocupada. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Tudo bem com você? Com certeza. Muita correria, né, Andréia? Sim, muita correria, mas graças a Deus aqui todo mundo super bem, que é É, o mais né? importante. O time do Hércules também, super atuante, né? Super atuante, todo mundo com saúde, as famílias bem. É, Nesse isso momento, acho que a coisa mais importante é isso, né? com certeza. Bom, Andréia, sei que tem que otimizar tempo, sei que você tem uma agenda super ocupada, e então as pessoas vão chegando, live é assim mesmo, né? E vou começar a te apresentar. A Andréia, ela é fundadora, né, presidente, CEO do Instituto Ethos. Com certeza, tá? Eu ouso dizer até mundialmente, mas o Brasil é uma referência principal em negócio de impacto, em terceiro setor também. A atuação do Ecos não se resume, né, a negócio de impacto, mas também é uma atuação muito forte no terceiro setor. Tá? Enfim, e já vou passar a bola para a Andréia, mas antes já vou pedir para ela se apresentar, mas antes de ela se apresentar, eu vou contar uma história, não, vou relatar um caso aqui, uma situação real. Né? No princípio dos anos 2000, um executivo, se não me engano, até vice-presidente da Microsoft, chamado John Wood, né? Tinha uma atuação muito forte, falava com Bill Gates, assim, né? E numa experiência dele na África, ele resolve ter uma mudança de vida. Enfim, esse cara escreve um livro que ficou muito famoso. Eu acho até uma pena que esse livro hoje está difícil de encontrar, André, né? Mas ele escreveu um livro com o seguinte título: Sair da Microsoft para mudar o mundo. John Hood. Né? Enfim, André, eu vou passar a bola para a Andréia, mas ela vai explicar por que eu estou contando essa história. E você, Andréia, bem-vinda, querida. Obrigada, Marcelo, super obrigada mesmo, e obrigada por toda a ajuda que você dá aí para a gente no Instituto Eco. Você tem sido super mentor aí, ajudando em vários projetos, então super obrigada pelo convite, por toda a parceria que a gente tem feito aí na Eco. Obrigado. É isso mesmo, sair da Microsoft para mudar o mundo. Eu sugiro que todo mundo leia esse livro, de fato, não só porque ele tem uma influência muito grande na minha vida, mas eu acho que quem trabalha com impacto social, ele é um livro que ele fica nas livrarias na categoria de administração, por incrível que pareça, porque ele conta um pouco a importância de você ter uma gestão bem estruturada na iniciativa social que você tenha. No caso do João, foi uma ONG, mas eu acho que super se encaixa também com essa lógica de negócios sociais. E por isso que eu acho que ele é um livro tão importante, porque mostra exatamente quanto mais planejado você for, tiver uma gestão, tiver uma inovação, tiver uma equipe, que ele chama, né, uma equipe de alta performance junto com você, as chances de você ter sucesso é infinitamente maior. Né? Então, eu acho que isso ajuda bastante nos negócios. Mas, pegando o seu gancho, eu vim no mercado corporativo, trabalhei 14 anos na HP, depois eu trabalhei durante 5 anos na Microsoft. Na Microsoft eu era responsável pela parte de vendas indiretas, gerando essa rede de parceiros que a Microsoft tem de vendas, né, de comercialização no Brasil. Enquanto eu trabalhava na Microsoft e também na HP, eu fazia trabalhos voluntários, então eu ia realmente para dentro da comunidade, entender as demandas sociais que as comunidades têm, e, e comecei a me questionar se o trabalho dentro da Microsoft realmente estava me satisfazendo, no sentido de gerar o impacto social que eu poderia fazer. Né? A gente vive num país completamente desigual, e acho que agora, nessa situação de coronavírus, isso se torna assim mais
relevante, né, e as pessoas começam a ter mais visibilidade sobre essa situação social que a gente tem no Brasil, de fato. Então, eu trabalhava na Microsoft, fazia trabalho voluntário e li o livro do John, que falava sair da Microsoft para mudar o mundo. E eu acho que todo mundo, em termos de carreira, faz sempre seus planos B, né? E acho que gerar impacto social se transformou num plano A para mim, né? Se transformou, de fato, numa coisa que eu queria fazer, que eu queria colocar a minha disponibilidade, o meu conhecimento para, de fato, gerar um impacto social. Então, em 2007, eu resolvo fundar o Instituto Ecos, que tem justamente por objetivo ajudar outras organizações e negócios de impacto social a se estruturarem, a se organizarem, a darem certo, a trazer inovação, a tirarem o S da palavra crise e né, e criar, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Certo, legal. André, você já falou um pouco, né? Mas eu queria saber assim da você, né? A gente tem a partir de toda a atuação, especialmente quando o professor Yunus, né, de Bangladesh, ganha o Prêmio Nobel da Paz em 2004, o conceito de negócio social ficou bastante disseminado, né? Então tem muita gente falando de negócio social. Você tem várias definições e conceituações. Mas eu queria assim, não uma conceituação acadêmica, clássica, mas eu queria, pela sua experiência, pela sua atuação muito forte, eu queria que você definisse para a gente como é que você entende negócio de impacto social e como, e claro, naturalmente, essa é a diretriz que o Ecos trabalha, né? Então, para você, André, o que define um negócio de impacto, né? Já que hoje a gente tem tantas definições ou variações sobre o mesmo tema, né? Eu acho que tem muitas definições e acho que também é um tema que está na moda, né? Então, quando você quer começar alguma coisa, você logo fala, quero fazer um negócio de impacto, né? E aí parece que você já fica na moda, né? Para mim, negócio de impacto social é uma empresa que o seu produto ou serviço, de alguma forma, vai gerar impacto social. Isso quer dizer que eu tenho um produto ou um serviço que está sendo vendido, comercializado para a classe D, C, D e E? Não. Isso, para mim, é você ter um produto qualquer que você vai comercializar para essa classe específica, e para mim isso não é um negócio de impacto. Então, para ficar um pouco mais concreto, né? Casas de Bahia é um negócio de impacto social? A gente poderia pensar, mas ela vende eletrodomésticos, geladeira e fogão, que é essencial para a classe C, D e E. De fato. Só que o fato de você ter um produto que gere impacto social somente não faz com que você seja um negócio de impacto. Então, e atender a classe C, D e E também não faz com que você seja um negócio de impacto. Sim. O que na minha opinião, precisa ter? O seu produto ou o seu serviço, de fato, gerar impacto social, gerar uma mudança social no momento em que ele vai sendo comercializado, mas você ter como principal objetivo dentro da sua empresa a geração do impacto social. Então, se de fato você como um empreendedor, você está fazendo aquele negócio que você quer fazer uma transformação social acima do seu interesse de lucro. Então, quando a gente pensa... Então, desculpa interromper, Andréia. Então, assim, a intencionalidade do empreendedor, do fundador, é muito importante. Muito importante, muito importante. Por quê? Justamente pegando o gancho da Casas Bahia. Ela está dando infraestrutura para uma família de classe baixa? Tá. Só que ela cobra um juros altíssimo, ela tem um lucro super alto. Então, ela pode estar ajudando a pessoa na ponta, mas ela não tem como objetivo da empresa ser um negócio de impacto. Ela é um negócio. Então, quando a gente pensa nessa lógica, vamos pegar um outro exemplo que todo mundo diz que é um negócio de impacto, né? A Uber. A Uber é um negócio de impacto? Na minha visão, não. Por quê? Ela está gerando impacto social a partir do momento que ela trabalha com pessoas que estão fazendo complementação de renda? Sim, com certeza.
mas ela, como empresa, está fazendo uma distribuição equalitária desse lucro que ela está tendo entre esses profissionais? Ela está, de fato, gerando um impacto social nesses profissionais ou ela está vendo a sua lucratividade, o seu benefício financeiro em primeiro lugar? Então, a gente não vê a Uber como uma ação social, como realmente uma empresa que está dividindo os seus lucros ou que está remunerando da melhor forma possível aquele motorista que está trabalhando na ponta. Então, para ser um negócio de impacto social, na minha opinião, não adianta ter só um produto ou um serviço. É um conjunto de fatores que realmente fazem com que aquele negócio queira gerar um impacto social, né? Queira disponibilizar seu produto, seu serviço para, de fato, gerar impacto social. Então, quando a gente coloca esses pontos, né, eu acho que fica muito mais claro para o próprio empreendedor como que ele deve se posicionar. Se, de fato, ele se posiciona vendo, fazendo uma transformação social como prioridade ou não. Porque, senão, a gente pensaria assim, todo projeto de educação, por si só, gera impacto social? Gera. Só que é um negócio social? Não necessariamente. Se aquele empreendedor ele quer simplesmente ganhar dinheiro, se ele vai vender prioritariamente para escolas particulares, ele não está gerando um impacto social. As escolas particulares elas podem pagar um preço mais alto, elas podem, sei lá, aqueles alunos das escolas particulares, principalmente as tops, elas não você não está gerando impacto social direto porque ela tem condições de pagar por aquilo. Agora, um negócio de impacto social que tem como prioridade a venda do seu produto, do seu serviço na área da educação, para a escola pública, para aquele aluno que tem pouco acesso à educação, aí você já está mudando. E se esse empreendedor vai abrir mão de ter uma alta lucratividade, que não é não ter lucro, ele tem que ter lucro, mas parte dessa sua lucratividade, uma parte importante dessa sua lucratividade vai ser reinvestida no negócio, aí, na minha opinião, já se caracteriza o que é um negócio de impacto social, o que a gente está falando do setor 2,5, que junta o setor 2, né, o segundo setor, que é o setor das empresas, que só estão pensando no lucro, junto com um terceiro setor, que só está pensando no impacto social, a gente junta e gera realmente o que é o setor 2,5. Então, eu acho que você precisa ter algumas características adicionais para ser, de fato, um negócio de impacto social. Ok. Andréia, em função até da sua trajetória e experiência no Ecos, né? Você já tem assim como definir assim, né, um perfil do empreendedor de impacto no Brasil? Por exemplo, eu tenho uma tese, uma premissa, que eu acho que o jovem que eu falo, né, essa ideia de toda a geração Y, Z, é uma geração que me parece que valoriza muito a questão da experiência, do propósito, talvez muito mais que a minha geração, que era X, que tinha aquela coisa, não, o trabalho é para engolir sapo mesmo, e é isso mesmo, a regra do jogo é essa. Ou então, assim, não, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa. Quer dizer, me parece que essa geração que está mais preocupada com a experiência, do viajar, né, do novas experiências, que não quer um trabalho apenas, né, uma fonte de renda e promoção social, seria um perfil potencial para o empreendedor de impacto. Me parece que não é um perfil não é uma atuação tão simples, né? Ser empreendedor no Brasil já é difícil, tá? Então você já consegue definir assim, muito pela experiência do Ecos, qual é o perfil das pessoas que estão empreendendo por impacto no Brasil? Sim, eu acho que você tem razão. Eu acho que essa nova geração é uma geração que tem muito mais consciente por questões sociais e questões ambientais. Então, é claro que elas vão criar negócios que atendam muito mais essa expectativa, mas eu também acho que há uma mudança de percepção muito na geração mais jovem, mas também na geração mais madura, quando você consegue ver também as oportunidades que você pode ter com o empreendedorismo. Eu sempre penso assim, se você quer montar um novo negócio, você vai montar uma padaria,
A padaria, ela vai gerar, se você já tem naquele bairro, naquela região, várias outras padarias, você não está trazendo inovação nenhuma, você tem um mercado que já está sendo atendido. Isso é, para você ter sucesso nisso, vai ser muito mais difícil. Então, quando a pessoa entra para montar um negócio, de fato, seguindo, vamos dizer assim, a metodologia correta de se criar um negócio, que é primeiro olhar para o problema, você vai olhar para um problema social que é gritante, principalmente no caso do Brasil. Então, possivelmente, a tua solução já vai ser uma solução para resolver um problema social. Então, eu não acho que seja simplesmente uma questão de geração, certo, mas eu acho que é muito mais uma questão de se fazer negócio, não apenas com um desejo de vou montar um restaurante, vou montar uma padaria, vou montar, sei lá, um negócio que é mais tradicional, mas nessa busca de você buscar negócios que de fato atendam a uma necessidade, a uma demanda da população, seja ou não de baixa renda. E aí você vem por essa questão mais sensível das questões sociais, das questões ambientais, que acabam direcionando para você criar, de fato, um negócio de impacto. Então, concordo 100%, que acho que essa geração já vem com isso dentro, né, já com a vontade, de fato, de gerar impacto social, mas eu também acho que cada dia que passa a gente vai tendo mais consciência da desigualdade social, sim, e mais necessidade de inovar. Eu acho que a grande palavra que faz com que você crie um negócio de impacto é a sua preocupação por inovação, por não fazer um negócio que seja exatamente igual ao outro. Eu gosto muito, muito do livro que fala sobre a estratégia do Oceano Azul. O nome dele agora não é Estratégia do Oceano Azul. São dois autores. Né? São dois autores, eu esqueci também. Mas, de fato, se você procurar Oceano Azul e Oceano Vermelho no Google, você vai encontrar. Mas eu gosto muito desse livro, porque esse livro ele mostra muito essa questão mesmo da gente... o que é o Oceano Vermelho? Esse aí, como é que chama? Shen-Kin e René Malborgne, são dois autores, tá? É da editora Campos, tá? Depois a gente distribui. E o nome dele, Marcelo, qual o nome? A Estratégia do Oceano Azul. Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Exatamente. Por que eu gosto tanto desse livro? Porque ele coloca que o Oceano Vermelho é o oceano que você vai ter várias empresas oferecendo o mesmo tipo de produto e você vai brigar por preço. Enquanto o Oceano Azul é um oceano que você vai ter inovação e você vai, na verdade, se posicionar num mercado que as pessoas vão comprar o seu produto independente do preço dele, porque ele, de fato, é interessante, ele atende a uma necessidade, nem que seja uma necessidade de consumo, mas ele atende a uma determinada necessidade. E a partir do momento que esse negócio começa a ter concorrentes, você vai para o Oceano Vermelho e você precisa se reinventar. Então, eu gosto muito desse conceito, porque esse conceito seria a base para a criação de qualquer negócio. É a gente pensar se o que eu estou fazendo tem um diferencial competitivo, e aí se esse diferencial competitivo está atrelado a impacto social, eu vou ter um negócio de impacto social de sucesso. Então, acho que essas questões elas precisam caminhar juntos para, de fato, a coisa dar certo. Perfeito. Poxa, que show. Pessoal, eu falei que ia ser uma aula, né, e muito conteúdo, hein? Ainda dá tempo de chamar aí o pessoal, né? Vou dar uma de blogueirinho, aperta aí o coraçãozinho, convida aí com um aviãozinho para as outras pessoas, porque realmente é uma oportunidade muito legal de ouvir a Andréia. Andréia, em cima do que você falou, eu tenho até uma tese seguinte, né? A gente fala muito, né, no universo das startups, tem que identificar a dor, né? A dor, tudo começa pela dor, não pela solução. Ok. Me parece que no caso de negócio de impacto, às vezes a identificação da dor, né, ela fica talvez até mais evidente, digamos assim, do que um negócio tradicional. Você tem essa percepção, assim? Né?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que independente, qualquer empreendedor, ele precisa primeiro identificar qual é a dor, né? Qual Sim. é o problema que existe que você quer solucionar. E aí, eu acho muito importante que não seja um levantamento superficial. Vou te dar um exemplo que a gente está vivendo agora e é o quanto a gente mapeia mal os problemas, né? E a gente quer É. dar soluções, às vezes, para uma coisa, mas de uma forma muito superficial. Nós estamos fazendo uma das iniciativas que o Instituto Ecos está tocando agora, se chama Rio contra a Corona, que faz parte de um movimento, que é o Movimento União Rio, onde nós estamos entregando material de higiene, limpeza e cesta básica para famílias de baixa renda em 178 comunidades daqui do Rio. Ótimo. Aí você pensa assim, 178? 178. Nós já ultrapassamos, estamos com mais de 1.500 toneladas de alimentos distribuídos. Nossa, que legal. Assim, são números surreais, de fato. Caramba. Mas o que eu queria trazer é que a gente pensa assim, o que essas pessoas estão precisando? Né? Que foi muito o nosso raciocínio, de fato. Primeiro, material de higiene e limpeza, porque a gente vive num momento de pandemia, onde as pessoas precisam se proteger. Então, começamos com material de higiene e limpeza. E aí, chegamos nas famílias, identificamos que as famílias estavam com fome. Estava faltando comida. E aí, a gente dá a comida. Ok. Só que aí, eu pergunto, para você fazer arroz e feijão, você precisa de gás. Senão, você não consegue cozinhar. Um bujão de gás, que a gente fez esse levantamento, custa de 93 a 130 reais dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Poxa. Então, pois é. Então você pensa, adianta eu dar só cesta básica se aquela pessoa não tem dinheiro para comprar o gás? Não. Os principais itens da cesta básica exigem que você tenha bujão de gás para cozinhar. Então, a gente tem realidades dentro da comunidade da Rocinha e em diversas outras, mas estou falando na Rocinha porque foi uma informação concreta que a gente viu. Na parte mais alta da Rocinha, tem pessoas que cozinham com fogão a lenha. Né? E lenha disse madeiras que se vai colhendo aí de reformas, de construção, e você cozinha colocando essas madeiras hoje, em 2020, dentro de uma comunidade da segunda maior cidade do Brasil. Então, essa é a realidade que a gente tem. Então, quando a gente faz um levantamento de problema mal feito, a gente só dá a cesta básica. Agora, quando a gente vai a fundo no problema, você percebe que não é só a cesta básica, é a cesta básica mais o bujão de gás. Então, muitos negócios, eles não dão certo porque a gente acha que existe um problema, mas a gente não vai até a fundo nesse problema. Uhum. Então, é a mesma coisa agora você pensar assim, todas as escolas públicas podem dar aula online para os seus alunos. Não, a gente não tem 100% das crianças que estudam em escola pública com acesso à internet e com dispositivos tecnológicos para terem aula online. Então, eu vou atender um volume X de pessoas, 50%, 60%, vou. Mas a gente não pode minimizar os problemas. Então, quando a gente quer começar um negócio de fato, a gente precisa entender, pesquisar e ir a fundo para, de fato, saber se aquele problema de fato existe. E aí, a partir daí, a gente criar a solução. André, desculpa te interromper, acho que você está falando uma coisa muito importante, né? Porque às vezes, e aí já vou engatar outra pergunta, né? Porque, nossa, está tão bom que o tempo está passando rápido. Mas, assim, né? Às vezes é um perigo muito grande de quem trabalha com negócio de impacto, e mesmo com o terceiro setor, é partir de uma premissa, de uma cosmovisão, às vezes, nossa, que teve acesso à educação, de classe média, né? De achar, ter a pretensão de achar que sabe o que o outro precisa, né? E só às vezes, quando você faz um mapeamento mais profundo, é que você, não era isso que eles precisavam, era outra coisa. E aí, nesse sentido, para aproveitar já uma pergunta que eu tinha engatilhado, quer dizer, como é que o Instituto Ecos trabalha, né, a sua metodologia? Quer dizer, vocês, ao longo aí desses quase
quantos anos? 2007, 13. né? Então, 13 anos de atuação. 13 anos. Você desenvolveu uma metodologia, claro que tem uma curva de experiência. Como é que você e o seu competente time que eu conheço, de mentores, como é que a gente atua nesse trabalho, né, de identificar, como é que você ajuda, né, colabora, contribui, tá, para os negócios de impacto que vocês apoiam, que estão sendo acelerados. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas, enfim, como é que é a atuação do Ethos, tendo assim como objeto um negócio de impacto social? Você deu uma luz aqui. Nós trabalhamos com esses programas de aceleração, né, como você citou, onde a gente desenvolveu uma metodologia, onde a gente parte, de fato, de um diagnóstico, onde cada organização, ou se é uma ideia, em que estágio que ela está, e aí a gente consegue medir, de fato, quais são as prioridades de trabalho com essas organizações, e a gente monta, de fato, um plano de trabalho para atacar essas demandas. Mas, paralelo a isso, a gente tem uma metodologia que a gente chama de escala de impacto, onde a gente começa, de fato, revisando o problema, de fato, o que você quer resolver, né? E pode ser uma organização que tenha 20 anos de atuação, ao mesmo tempo que é uma organização que tem 2 meses de atuação, né? Mas a gente revisa o problema e aí a gente vai para a criação da ideia que vai, de fato, solucionar aquele problema, e aí a gente continua crescendo nessa escala de impacto para que, de fato, a gente consiga ver qual é a melhor solução para aquela organização, para o que ela se propõe a fazer. Então, a gente precisa, de fato, ter muito claro o início com o problema e depois, aí sim, criar uma oportunidade, um produto, um serviço inovador para que tenha um mercado em potencial e você começa a dar certo como negócio, de fato. Tá. André, a gente tem já, né, quer dizer, e alguns até você teve um contato, né, muito forte, já tem assim, toda uma série, um portfólio aí de cases, não só do Instituto, né, que passaram pelo Ecos, mas outros negócios de impacto social, né? Eu destaco o Banco da Maré, tem um case que é muito caro para você, que eu sei que é o da estante mágica, né? Enfim, Mágica. Né? Mágica, né? Já quero fazer um spoiler aqui, André. Semana que vem eu vou fazer uma live com a Ana Luísa Bezerra. Ela é uma jovem da Bahia e ela, né, tem 22 anos. Ela, desde o ensino médio, ela criou um produto, né, uma cisterna, que converte a água da chuva em água potável no sertão. Essa menina ela já foi premiada pela ONU, apareceu recentemente Luciano Huck. A minha live viu, né? Recebi a André militando no MDM, estou ficando famoso, né, Andréia? No Fantástico a campanha, eu vou falar depois. Mas, enfim, a Ana Luísa, eu acho que do SD Wall é um caso fantástico. Ela já está em Madagascar, está na África, né? 23 anos, né? Mas eu acho que o Banco da Maré, a do Local, né? Que é uma startup que eu sou investidor, né? E eu tenho muito orgulho dela, porque era um desafio conseguir uma startup que conseguisse escalar em negócio de impacto. Enfim, nós temos cases já bem interessantes no Brasil, né, Andréia? Temos sim, Marcelo, temos muito case, mas eu acho que você pegou um ponto que eu também não falei quando a gente estava falando dessa questão do empreendedor e tal, fazer com que o negócio dê certo, que a capacitação e o perfil do empreendedor é muito importante. Então, a gente vê assim, às vezes a gente mesmo dentro do programa de aceleração, a gente pega algumas ideias que são muito legais, que você olha e fala assim, nossa, essa ideia aqui é perfeita, mas o empreendedor não tem aquela garra e aquela vontade e faz de qualquer jeito, sem dinheiro. Eu sempre digo que o bom empreendedor é aquele que realmente tira da onde não tem para fazer com que a coisa comece a acontecer e depois vão entrar outras pessoas que vão acreditar na ideia dele. Eu sempre gosto de contar, que para mim ficou muito impressionante, um projeto que você conhece, que a gente também acelerou, que é o BeHappy, que é um aplicativo de batalhas de rima, né, que já está no ar. Quem gosta de
de batalha de rima, baixa o aplicativo, que é E bem rap, legal. isso. Birrap, BR, rap, RAP, né? De rap mesmo. E eu sempre gosto de contar essa história, porque eu fiquei muito impressionada quando são dois empreendedores super jovens, né? E eles queriam ter o Emicida como um padrinho do projeto. E aí eles, sem nenhuma grana, pegaram um ônibus daqui do Rio, foram para São Paulo, para um show do Emicida, ficaram, ao invés de assistir o show, ficaram do lado do segurança, contando para o segurança o que era o B-Rap, que eles precisavam falar com o Emicida, que blá, 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 tal. O segurança virou e falou assim, olha, aqui não dá, porque ele vai sair desse show e vai começar um outro logo em seguida, não sei aonde, outro lugar. Eles saíram desse show, foram para o outro show, conseguiram entrar no camarim, venderam a ideia para o Emicida, pegaram o celular do Emicida e hoje eles têm o Emicida no WhatsApp conversando, dando ideia e tal. Então, quando a gente pega um exemplo como esse é um verdadeiro empreendedor. Sim. Esses dois, eles não vão ficar barrados por nenhuma dificuldade. É verdade. Você pode ter certeza que quando eles enfrentarem uma dificuldade, eles vão buscar uma solução, eles vão se virar para que a coisa de fato funcione. Então, quando a gente pensa num empreendedor de impacto, ou até não de impacto, de um negócio qualquer, você precisa ter essa dedicação e essa vontade de fato, fazer com que a coisa aconteça. Se você congelar, não vai acontecer. A gente vê agora, nesse período da pandemia, é muito interessante, né? Aqui no Instituto Eclos, nós estamos com 3 novas iniciativas no ar, que vão diretamente trabalhar com o coronavírus, né? A gente tem o Rio Contra a Corona, que está fazendo a distribuição das cestas básicas e material de higiene e limpeza. Nós temos o Festival Up, que está remunerando artistas independentes, possibilitando que eles gerem conteúdo e disponibilize esse conteúdo para as pessoas assistirem. Então, a gente vai chegar a 1.000 artistas, 1.000 conteúdos produzidos. Sucesso total, a gente já tem 10.000 inscritos, está lindo demais. E nós estamos com o edital de aceleração, que é o Impactou Aberto, para acelerar negócios de impacto e organizações sem fins lucrativos que possam minimizar os impactos causados pelo coronavírus. Então, nós estamos com 3 iniciativas diferentes, mas que foram criadas nesse momento de crise. Então, o que isso quer dizer? Que o empreendedor, ele não pode olhar, a gente poderia ter olhado para tudo isso e falado, e agora? Né? Não vamos poder continuar. Fora todos os programas que estavam em andamento que continuam online. Mas a gente poderia ter olhado para isso e ter falado, não dá para fazer mais nada, porque a gente está nesse período de crise, não dá para ter as reuniões presenciais. Cruzar os braços, esperar passar, né? Esperar passar. E não, a gente tem que olhar para o problema e ver como é que a gente cria uma solução para enfrentar aquele problema. Então, a gente viu um problema de fome, a gente viu um problema dos artistas, e a gente vê um problema da sociedade civil e dos negócios de impacto que estão sem um tostão. Então, esse programa que a gente está fazendo agora, a gente logo de cara já dá R$20.000 para o empreendedor se virar até o negócio dele voltar a dar certo, ou a gente dá uma ajudada e arrumada para que o negócio pós-pandemia dê certo. Então, a gente adaptou também o nosso modelo para ele receber já os 20.000 já de cara. Então, eu te diria assim, o empreendedor ele precisa ter essa veia criativa. E se não é nato nele, ele precisa buscar capacitações que façam com que ele desenvolva esse poder criativo e esse perfil empreendedor. André, você falou uma coisa muito importante, né? Além da questão criativa, a questão da atitude empreendedora é muito importante, né? No meio aqui do investimento anjo, tem até um clichê, que às vezes parece um pouco grosseiro, mas é verdade. Olha, não se investe no cavalo, e sim no jockey. Quer dizer, porque a gente se acredita que um bom empreendedor, com a garra desse garoto, né? Na situação difícil, ele vai mudar, ele vai dar um jeito, ele não vai deixar de executar o negócio dele em função de uma questão circunstancial, por mais contundente que ela seja. Tá?
André, deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal. Tá ótimo, eu estou aqui, como sempre, aprendendo tanto com a Andréia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Andréia. É claro que eu vejo assim, um negócio de impacto social, ele também depende, vamos chamar de uma cadeia produtiva, né? A economia, os negócios, depende, às vezes, de partes interessadas, de investidores. O poder público tem alguma função nisso também, a grande empresa, né? Quer dizer, você acha que já existe esse olhar desses players, né, do governo, a grande organização, enfim, o terceiro setor também pode fazer dobradinha, né, com o negócio de impacto. Você já percebe assim, já existe essa experiência, né, de valorizar, de ter um olhar especial para o negócio de impacto como uma alternativa viável, sustentável, assim, para grandes problemas do Brasil? Não, não Não, vejo. né? Eu acho que a gente já melhorou um pouquinho, bem pouquinho, mas nós não somos um país que investe no momento zero da ideia. A gente tem, sim, dinheiro, tem investidores anjos, tem grupos que estão investindo, mas são investimentos que acontecem depois que você já comprovou que o teu negócio está começando a dar certo. Então, todo mundo quer dar aquele empurrão para a coisa decolar, mas ninguém quer ajudar a tirar do papel. E eu acho que esse é o maior problema que a gente tem do ponto de vista mesmo de empreendedorismo, principalmente social, no Brasil. Porque não existe dinheiro para quem está começando. Então, o que acontece? Você prioriza, como sempre, classe média alta, que é aquele menino que teve uma ideia, mas que o pai pode bancar ele por um tempo, pode dar uma grana para ele começar investindo, e aí o negócio dele começa a minimamente desenvolver, e aí depois outros investidores vão chegando. Agora, aquele menino da periferia, que vive numa comunidade, que sabe mais do que ninguém os problemas que aquela comunidade tem para encontrar uma determinada solução, ele não tem nem como passar o mês. Então, como é que ele vai criar um negócio? Como é que ele vai começar um empreendimento se ele não tem absolutamente nenhum dinheiro para investir? Então, eu vejo que hoje no Brasil falta essa consciência do poder público, como sempre, falta uma consciência de fato das empresas, dos próprios investidores, de começarem a acreditar também em negócios que estão no comecinho. E você teve lá a ideia, que é isso, você viu que o empreendedor é bom, mas a ideia é boa, o empreendedor é bom, mas está zerado. Esse Eu acho, que ainda André, não. eu acho que as universidades podiam jogar um papel importante nesse sentido, não? Com certeza, com certeza. Até porque esses jovens eles estão dentro das universidades ainda, muitas vezes, né? Ou são recém-formados, ou aquele projeto de fato começa na universidade. Eu acho que a universidade tem muito como colaborar. Acho que sim, todo o governo deveria ter uma linha para isso, né? As FAPERJs da vida, que já começaram a se movimentar. Então, assim, eu não acho que a gente esteja, talvez, como há 3 anos atrás. Eu acho que estamos melhor do que estávamos há 3 anos atrás, mas estamos com uma curva de crescimento muito pequena nesse sentido. Então, a gente precisaria, de fato, ter uma mobilização maior para investir nesse jovem, nessa ideia, que a gente tem como ver, né? A gente que tem estrada, que já passou por vários, já avaliou diversos negócios, a gente já tem esse cheiro. Então, se você monta uma equipe boa de curadores, de mentores, de avaliadores, onde você olha e vê, pô, esse empreendedor aqui é muito bom, essa ideia é muito boa. Vamos dar um gás para ele financeiro? Claro, com uma mentoria, com um acompanhamento, mas vamos ajudar essa pessoa a sair do papel? Eu tenho certeza que a gente teria um país em que inovações apareceriam muito mais rápido. Nós brasileiros somos criativos e a gente sabe a se virar com pouco. Isso é nosso. Então, se tiver uma injeçãozinha de ideias, se tiver uma injeçãozinha de dinheiro, de investimento,
com certeza a gente teria assim, um potencial gigante, talvez maior do que o próprio Vale do Silício, para gerar aqui de ideias, de iniciativa e tal. Mas, assim, não vejo um movimento forte, sabe? Eu vejo um movimento tímido. E a gente precisaria, até a gente mesmo que está nesse setor, começar a falar sobre isso, pressionar para que chegue mais recursos para essas pessoas, de fato. Ok. Andréia, o nosso foco aqui, claro, é negócio de impacto, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa. Você também tem uma experiência de o Instituto Ethos, você, né, com o terceiro setor. Né? O Instituto Ethos atua não só com negócio de impacto, mas muito com o terceiro setor. Né? Quando eu falo terceiro setor, quer dizer, basicamente as ONGs, né, organizações não governamentais. Quando você pensa, assim, se a gente pudesse fazer uma comparação, uma analogia entre a jornada do negócio de impacto, né, e a jornada de uma ONG. Porque quando a gente fala em ONG, às vezes a gente vem à memória ONGs muito famosas, Greenpeace, né, Viva Rio, mas existe uma série de ONGs pequenas, de pequeno porte no Brasil, que tem feito um trabalho muito legal, né? Muito legal, onde o governo não chega, onde o setor privado não chega, quer dizer, ajudando muito algumas comunidades, né? Elas têm uma capilaridade muito grande no Brasil. Então, né, apesar de todos os problemas, o terceiro setor tem dado uma contribuição muito importante, né, no meu entender, para o Brasil, né, de todos os sentidos. Mas em termos de jornada, de dificuldades, quando vocês, né, aí do ponto de vista de quem está ajudando, acelerando, né, no caso do Ecos, como é que é a diferença entre a jornada do negócio e a jornada do terceiro setor? Eu acho que parte do empreendedor, porque o empreendedor do terceiro setor, ele está focado na causa. Então, vamos pegar um exemplo simples. Você tem uma bailarina que quer compartilhar o conhecimento dela, fundando uma organização sem fins lucrativos, uma ONG que vai dar aula de balé. Então, quando você pega essa realidade, o que essa bailarina tem de conhecimento? Ela tem de conhecimento dar aula de balé. Mas ela não tem como conhecimento a gestão de uma ONG, que nada mais é do que muito similar à gestão de uma empresa, muito similar. Você tem que ter recursos, você tem que vender a sua ideia, né, que é o seu projeto, você tem que ter dinheiro, você tem que fazer com que isso dê lucro, sim, porque você precisa desse dinheiro para você melhorar a sua qualidade de execução. Então, é um negócio, de fato, mesmo sendo uma organização sem fins lucrativos. Então, desculpa, André, esse ponto é muito importante. Talvez as pessoas que estão assistindo já tenham essa visão, mas é importante ressaltar isso, essa visão assim, parece que a organização não governamental ela não tem um compromisso com a sustentabilidade, né? Quer dizer, ela tem, né? Ela tem contas para pagar, ela tem, né, pode ter colaboradores. Às vezes passa uma ideia, não sei se está no imaginário do povo brasileiro, que a ONG é todo mundo voluntário e só tem lá um líder, né, que dá tudo. Não é bem assim, quer dizer, você tem que pensar numa estrutura organizacional que ela tem que ser viável. O fim dela pode não ser o lucro, mas isso não quer dizer que ela não tenha compromisso com a sua sustentabilidade, né? Exatamente. E se você pensar, as ONGs que vão passar por esse processo de pandemia de uma forma mais organizada, que vão sobreviver esse período da pandemia, possivelmente são aquelas que estão inovando nesse período ou que têm algum tipo de reserva financeira. Por quê? As que têm funcionários como CLT, que isso gera um alto custo, e que os seus financiadores pararam os projetos, pediram para interromper, ela só consegue sobreviver esses 6 meses de crise, de pandemia, se ela tiver uma reserva financeira. Então, como ter uma reserva financeira se você é uma ONG? Se você não gera lucro, se você não tem a possibilidade, se você não tem uma cabeça de criar um fundo, de criar essa reserva financeira, como é que se passa por tudo isso? Então, essa cabeça empreendedora, ela precisa tanto para os negócios de impacto, quanto para as organizações sem fins lucrativos. E esse gestor, esse empreendedor que não tem essa capacitação, ele precisa olhar para essa capacitação. Senão, dificilmente, ele sobrevive num cenário de terceiro setor mais futuro, que é mais profissional, que você
já está vendo os gestores e as organizações se capacitando mais, e não sobrevive a nenhum tipo de crise que hoje estamos vivendo essa, mas viveremos outras. Essa não vai ser a única que a gente vai passar, né? Então, eu acho que isso assim, é bem importante a gente olhar para esse setor. E, Marcelo, você falou uma coisa assim muito importante, né? Eu sempre fui convencida de que ter um terceiro setor forte é fundamental, sempre fui. Mas agora, mais ainda, eu te diria o seguinte, quando a gente começou, no dia 14 de março, foi a primeira reunião que a gente fez para ver como é que essa ajuda humanitária, de fato, chegaria na ponta, a gente conseguiu, em 2 dias, fazer com que as primeiras doações chegassem nas famílias que mais necessitavam. Enquanto, em 2 dias, a gente 2 dias, né? mobilizou 72 ONGs aqui no Rio de Janeiro e na Baixada, para que as doações chegassem nessas ONGs, e essas ONGs que estão dentro das comunidades, já conhecem a família, as famílias conseguissem entregar. Isso foi muito rápido. Enquanto isso, uma semana depois, a gente fez um call com o governo do estado do Rio, em que o governo do estado do Rio estava assim, queremos entregar cestas, mas não sabemos muito bem como que a gente vai fazer chegar nas famílias. Lento, um processo extremamente lento. Então, quanto mais forte for a sociedade civil, quanto mais forte forem as ONGs, quanto mais forte forem os negócios de impacto, menos crise a gente vai ter. Porque a gente consegue resolver as questões, claro que com dinheiro, claro que com apoio, mas de uma forma muito rápida. Tem uma pergunta aí, não sei se a gente pode... Não, pode. A Tamires, de São Paulo, ela está perguntando assim, mas eu vou pegar a pergunta da Tamires e vou mudar assim, o dedo da prosa agora, porque eu queria reservar, está tão legal, André, mas né, o pessoal vai pedir outra, mas assim, eu queria reservar esses 10 minutos, senão né, o Instagram derruba a gente, que é para falar assim, olha, o Instituto Ecos tinha uma atuação, você estava atuando, né? Começou 2020, cheio de projetos, né? Janeiro, fevereiro, bom. Em março vem esse tsunami que pega a humanidade, não foi só o Brasil, né, André? Eu nunca, nem a minha geração, nem a sua, tá? Nem a do Jorge, ninguém viu nada parecido. Realmente é um negócio de consequências imponderáveis. E aí você, né, logo, me lembro, você foi uma das primeiras aqui players do Rio que você falou, você disse, não, vamos começar a fazer alguma coisa. Quer dizer, então, além do trabalho do Ecos, você né, hoje está trabalhando, acho que nos últimos 2, 3 meses, muito em função, não sei que hora você está dormindo, mas enfim, você está trabalhando muito nessa questão do Covid. E assim, eu queria que você falasse, a Tamires perguntou se já dá para medir os impactos das startups, eu acho que os negócios de impacto na atuação do Covid, mas eu queria também que você pegasse essa pergunta, mas que você falasse assim, bom, que momento você falou assim, não, agora a gente, como Instituto Ecos, eu como Andréa Cidadã, vamos fazer alguma coisa. Ponto. Aí você tem tinha todos os programas rolando e tudo, mas você também teve que pivotar, né? Como empreendedora, você também teve que se adequar a essa nova situação e está fazendo um trabalho fantástico. Eu queria que você agora, esses minutos finais, gastasse para falar um pouco assim, bom, então pega nesse momento que você falou, não, tenho que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa pelo Ecos. Como é que foi esse momento? Enfim, fala para a gente agora isso. Tá, na verdade, eu acho que tudo começou... Eu estava na Alemanha, porque a gente faz parte de um programa da Fundação BMW, no qual os executivos da BMW na Alemanha são nossos mentores. Então, a gente estava numa semana de mentoria lá na Alemanha, é bem legal. Até porque é interessante que tem um ditado que eu nunca acerto, mas que casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso mesmo. E a gente vai justamente na lógica contrária a isso. Quer dizer, se a gente oferece programas de aceleração, a gente também deve passar por programas de aceleração para a gente aprender e sentir na pele o que o outro sente para a gente conseguir melhorar. Então, a gente estava na Alemanha e a gente teve que... Estava eu e a Mariana, que trabalha aqui na Ecos comigo, e a gente teve que sair quase assim, às pressas. A gente, na última reunião, a gente fez as malas, foi para o aeroporto sem passagem,
e falou, a gente tem que embarcar de qualquer jeito, porque a Alemanha vai fechar o espaço aéreo. Quase ficaram lá. Porque quase que a gente fica lá, e imagina se a gente ficasse lá, sem família, sem tudo, ia ser uma grande confusão. Mas de lá, eu lembro que eu estava no aeroporto e eu estava conversando com a equipe que estava aqui no Brasil e eu perguntei para eles, olha, vocês, eu acho que era melhor todo mundo começar a trabalhar de casa. Então, acho que talvez a gente tenha sido uma das primeiras empresas do Brasil, sendo ONG, né, assim, dentro dessa lógica, que começou a fazer home office, também por uma sensibilização que a gente tem que ter humana. Essa sensibilidade. E aí a gente entrou em home office e nesse momento a gente já fez com que todos os nossos programas de aceleração fossem remotos. Então, entramos em contato com os nossos financiadores e falamos, olha, a situação vai se agravar, os países europeus já estão entrando em isolamento, isso vai acontecer no Brasil, então vamos mudar o programa 100% online. Então, foi a primeira providência. Aí cheguei no Brasil, tive que ficar em quarentena, porque eu tinha acabado de chegar de viagem, com risco de estar contaminada. E aí eu entrei nesse grupo do Movimento União Rio, que foi um grupo de WhatsApp criado por empresários, pessoas ver o que a sociedade civil podia fazer. E aí começou todo mundo a falar de hospital, de doença, de não sei o quê. Eu falei assim, peraí, mas nesse momento as pessoas vão perder o emprego, vão parar de receber, o pipoqueiro vai deixar de ir para a rua vender sua pipoca, o camelô vai deixar de ir lá para o Saara vender o seu produto, que faz certo ou errado, informal, correto ou não, vai deixar de ganhar o seu sustento. Então, o que a gente faz? E aí nasce o Rio contra a Corona, que foi essa iniciativa que eu chamei o Instituto FI, porque o Instituto FI é um instituto que já está acostumado a mobilizar recursos, a conseguir doação para investir no terceiro setor e em negócios de impacto. Depois a gente se uniu ao Banco da Providência, que é uma instituição já super constituída no Brasil, que faz a Feira da Providência, que tem um volume de funcionários que poderia ajudar nesse processo logístico. E montamos o Rio contra a Corona, e aí os números são esses, né? 1.543 toneladas de alimentos, já foram 610 mil pessoas que receberam alimentos pelo movimento. Acho que se a gente não é o maior movimento do Brasil, talvez esteja atrás de algum de São Paulo, que São Paulo é sempre muito mais fácil de você conseguir dinheiro. Mas, assim, um grande movimento, de fato, da sociedade civil para ajudar as famílias mais necessitadas. E aí eu recebi, a gente trabalha com muitos grupos culturais, né? Eu recebi a ligação de uma pessoa que é da área de literatura, faz contação de histórias. Ela me ligou e falou assim, Andréia, o meu projeto foi cancelado e eu não estou com dinheiro nem para pagar o aluguel. Aí no dia seguinte eu recebi a ligação de um artista de Búzios que toca em barzinho em Búzios e que eu sempre vou, que eu adoro ver cantar, falando, André, me arruma qualquer coisa para eu trabalhar, de lixeiro, do que for, qualquer coisa, porque eu tô desesperado, tô sem dinheiro e não tenho como pagar a escola do meu filho e tal. E aí eu falei assim, caramba, o setor cultural de fato, foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Você não vai ter espetáculos enormes, gigantes, com um monte de gente, até que se tenha uma vacina, de fato. Aí a gente montou o Festival Up. E é o que eu digo, né? Às vezes a gente fala assim, não tem dinheiro para investir nos projetos. Em meia hora, não estou exagerando, em meia hora eu consegui um financiador para fazer o Festival Up.